Você, na sua dissertação, você fala da perspectiva dos mundurucus na ficção e na atualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na dissertação, eu tenho um subtítulo lá, né, que eu não estou com ela aqui agora aberta, mas, por exemplo, eu citei 2 livros lá que eu achei interessante citar, porque os munduruku na ficção, por exemplo, quem escreveu sobre os munduruku em 1875, por exemplo, foi o Francisco Gomes de Amorim, que escreve um livro intitulado Os Selvagens. Era um não indígena, né, escreveu. Eu considero aquela obra muito rica de detalhes, porque a gente não sabe, assim, é muito difícil, né? Mas a gente não sabe o que há de ficção, o que não há ali, né? Mas, via das dúvidas, a gente considera como ficção. Mas o Francisco Gomes de Amorim escreve um livro Os Selvagens, que ele vai tratar dos munduruku, da relação, sobretudo do processo de catequização dos munduruku. Na época, ali, por volta de porque o livro foi lançado inicialmente em 1875, né? Os Selvagens. Aí também tem o Missionário, do Inglês de Souza. O Missionário também conta um pouco da relação, claro, ficção, né? Os dois são romances. Os Selvagens é um pouco mais fácil de ler, né? Mais fluida a leitura, e já os Selvagens não, né? Porque é naturalista, é muita descrição, muitos detalhes, estilo Spix von Martins, né? Escrevendo lá, né, a obra aqui no Brasil. É muito detalhe. Mas essas obras, para mim, importantes, porque elas revelam uma relação dos munduruku com os não indígenas, né? E também dos munduruku com outros povos. Daí que, naquela época, os munduruku não tinham escrita. Hoje tem, né? Hoje tem, os munduruku têm uma ortografia, escrevem na língua munduruku e tal, mas naquela época não tinha. Nenhum povo, na verdade, tinha naquela época uma escrita. Escrita que eu digo escrita alfabética, né? Aí essa ideia de o conceito do que é escrita a gente pode deixar para depois, porque isso é muito amplo também. Mas a partir desses 2 romances é possível entender muita coisa sobre a relação dos munduruku com os povos indígenas daquela época e com os não indígenas, né? Tanto que eles abordam também um período da cabanagem. E os munduruku, eles têm uma forte presença na cabanagem, né? E aí, é claro, né, tem toda uma história em relação a isso, que os munduruku, muitas vezes, por uma questão de defesa, aderiram ao discurso dos portugueses, né, para lutar contra outros povos, né, e tal, né? E aí tem também a ideia do munduruku como os munduruku, que são os Piximás chamavam os munduruku, né, os espartanos da Amazônia, porque os munduruku eram povos e hoje ainda são povos assim, né, que são criados para a guerra, né? Hoje, é claro, a guerra não estava no plano do físico, né, aquela coisa de a gente vai pintar e vai para a guerra, né? Não, hoje a guerra é no outro plano. Mas naquela época, por exemplo, éramos conhecidos, e ainda hoje também, como formigas vermelhas, né? Porque a tática, a tática de guerra que nós tínhamos era temida por todos, na verdade, né? Então, só verificar, né, na história, tem muita coisa na internet já hoje, porque por conta da escrita que está acessível, conta um pouco dessa história dos munduruku enquanto guerreiros, né? Guerreiros. Por isso que foi dado esse nome, munduruku, porque munduruku significa exatamente isso, né? Formigas vermelhas, né? Que foi dado por outros povos, né? Porque a designação, a autodesignação do povo, e cada povo tem a sua autodesignação, é o Weijianyan, né? Weijianyan. Então, Okay. essa relação histórica dos munduruku com os não, vou colocar assim, com os não munduruku, né, que aí abrange tudo, ela consta de maneira muito interessante nessas duas obras que eu abordei na dissertação. Mas é claro que essa abordagem que eu faço na ficção é algo periférico, né? Era só mesmo uma questão de dizer o seguinte: olha, os munduruku constam na literatura, né? Agora, claro, não dá para o que é verdade ou não ali, porque é literatura e é ficção, assumida pelos próprios autores da obra, né? Ô, Itanagé, você queimou minha próxima pergunta.
Eu achei bem legal porque, na verdade, essa próxima pergunta eu tirei do sobrevoo que eu fiz aí em alguns materiais que eu reputei como materiais sérios, né? Foi justamente sobre essa questão aí dos espartanos da Amazônia e o fato de serem os formigas vermelhas. Isso é um fato histórico, isso está assim, no imaginário dos mundurucus atuais. Eram realmente povos guerreiros e temidos. Isso, isso, né? Os paikser, né? Quer dizer, cortadores de cabeça, né? Então, a prática de cortar a cabeça era uma prática ritualística, né? Quer dizer, quando você ia para a guerra, o guerreiro ele vai para a guerra para vencer, né? E uma dos processos que indicava essa força, essa guerrilidade, essa luta, né? É justamente a cabeça, né? A cabeça do inimigo. E aí você mumificava a cabeça da pessoa, né? Para deixar como se fosse um troféu. São as cabeças troféus, né? É a cabeça, né? É o troféu no povo Munduruku. É claro que isso hoje escandalizaria, né? Se isso, né, fosse hoje realizado, mas naquela época era assim, né? Tanto é para isso está na história, né? Registrado, né? Por exemplo, os Munduruku, uma marca muito emblemática é a tatuagem. A tatuagem levava, né? É claro, aí eu vou citar segundo os Pixie Martins, em média de 20 anos, por exemplo, para fazer uma tatuagem Munduruku. Que você pegava dente de queixada, né, riscava o corpo todo com linhas, né? E aí você fazia ali a sua marca, Munduruku, né? Hoje nós conhecemos a tatuagem, né? Seria uma tatuagem Munduruku. Né? Então era também bastante dolorosa esse processo, durava 20 anos, né? Conforme já registrou um naturalista, Spix Martius, os naturalistas, na verdade, né? E aí, isso era uma marca muito. É uma marca de aguerridade desse povo. Nós não fazemos mais, né? Mas naquela época existia. Hoje é feito apenas com ginipapo. Pega-se o ginipapo, né? Faz as linhas, mas não como antes, né? Antes era muito doloroso o processo. Hoje já não é mais.